Olá, queridos, graça e paz da parte de Deus. Desde já eu gostaria de lhe pedir para que você se inscreva aqui em nosso canal, sem esquecer de ativar o sininho, tá? Para que você possa estar recebendo as notificações dos novos vídeos que postaremos por aqui, ok? No vídeo de hoje eu quero falar sobre orar de madrugada ou a oração da madrugada. A oração feita de madrugada é mais especial do que aquela feita em outros horários? Deus responde mais rápido nesse horário? É mais fácil encontrar a Deus de madrugada? A fila de madrugada é menor? Essas e outras afirmações têm base bíblica ou é apenas um jargão nascido no meio pentecostal? Bem, vamos partir para a compreensão do assunto. Então, vem comigo. É muito comum ouvir de alguém que orar de madrugada é melhor. Existe até o famoso jargão que diz que de madrugada a fila é menor. Mas vamos dar uma analisada num texto bíblico do qual possivelmente surgiu essa ideia. O texto mais utilizado para apoiar a prática da oração da madrugada ou para orar de madrugada é, sem sombra de dúvidas, Provérbios capítulo 8, versículo 17, que está escrito assim: Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Isso na versão corrigida de João Ferreira de Almeida. Para você me entender melhor, eu preciso citar o texto aqui nas principais versões atuais. Vejamos então. Na versão revista atualizada, a RA, o texto está escrito assim: Eu amo os que me amam. Os que me procuram, me acham. Já na versão nova linguagem de hoje, a NTLH, está escrito assim: Eu amo aquele que me ama, e quem me procura, acha. Na versão internacional, a NVI, está escrito assim: Amo os que me amam, e quem me procura, me encontra. Na versão católica, está escrito assim: Amo os que me amam, quem me procura, encontra-me. E na versão King James, que é uma tradução inglesa de prestígio, aparece a palavra cedo em vez de madrugada. Eu devo lhe acrescentar ainda que nas versões espanholas aparece a palavra diligentemente e não madrugada. Percebam que neste grupo das traduções e versões mais utilizadas em português não se encontra o termo de madrugada. E como essas versões são novas e são fruto de intenso trabalho de pesquisa, elas nos levam a pensar que são as mais corretas. E você, assim como eu, deve estar se perguntando por que João Ferreira teria acrescentado em sua tradução o termo de madrugada, se em nenhuma tradução moderna é colocado esse termo. A explicação é a seguinte: provavelmente na época de João Ferreira e da equipe que traduziu o livro de Provérbios, não encontraram uma palavra que dava a ideia de prioridade. E provavelmente eles seguiram o consenso desse contexto, que nos mostra que para buscar a sabedoria do Senhor diariamente, deve ser bem cedo ou em primeiro lugar. De qualquer forma, os termos cedo, madrugada ou diligentemente devem ser interpretados como zelo, cuidado e ou prioridade. Por isso, o melhor entendimento do texto de Provérbios 8,17 é buscar a sabedoria de Deus em primeiro lugar. A compreensão correta do texto seria mais ou menos assim: Eu amo os que me amam, e os que em primeiro lugar buscam a minha sabedoria, a encontram. Em nenhum momento o texto fala sobre orar de madrugada. Aliás, o texto não está falando de oração, mas sim de sabedoria. Na verdade, o autor do texto está simplesmente fazendo uma personificação poética da sabedoria e indicando as bênçãos que ela confere aos que a possuem. Portanto, esse versículo se refere àqueles que buscam a sabedoria com diligência, com zelo, com cuidado, com prioridade. Sendo assim, eu quero concluir esse vídeo fazendo 10 importantes observações. Número 1. O texto não está afirmando que é mais fácil encontrar a Deus de madrugada e que orar nesse horário é melhor. Se por algum acaso estivesse falando realmente de oração, eu questionaria dizendo que Deus fraco é esse, que só me ouve ou ouve melhor
na madrugada. Número 2. O texto não está afirmando que de madrugada a fila é menor, de forma que assim ficaria mais fácil para ele me ouvir, visto que durante o dia a fila estaria maior. Isso seria uma afronta aos atributos divinos, onipotência, onisciência e onipresença. Número 3. O texto não está afirmando que a oração da madrugada é mais forte, mais poderosa e que Deus responde mais rápido nesse horário. Número 4. O texto não está afirmando que Deus usa mais quem ora de madrugada. E cá para nós, quantos cristãos, sem a mínima compreensão desse texto, batendo no peito e dizendo: eu oro de madrugada, eu pago o preço nas madrugadas. Há até os que dizem que se você quer realmente ser usado por Deus, tem que orar de madrugada. Isso me parece um tanto místico, não? Número 5. A oração eficaz é aquela feita com uma fé genuína, e não aquela que é feita em um horário específico. Precisamos entender e ter a compreensão de que poderoso é o Deus que ouve a oração. Número 6. Usar a oração da madrugada como uma espécie de sacrifício para poder impressionar a Deus, acredite, é papel de tolo. Certamente, ele não ficará impressionado com a sua capacidade de acordar no meio da noite, nem mesmo vai se comover com a sua cara de sono fazendo uma oração após um dia inteiro de trabalho duro. Número 7. Se nos dispusermos a levantar de madrugada para orar, que seja simplesmente pelo prazer de falar com Deus. O objetivo deve ser derramar nossos desejos e inquietudes diante dele. Buscar uma intimidade, não por sacrifícios, mas por pura gratidão. Número 8. Nunca encare um período de oração na madrugada como algo místico e superior aos outros horários do dia. Número 9. Entendo perfeitamente que em muitos casos a madrugada é o único momento que algumas pessoas têm para orar a Deus. Depois de um dia intenso e corrido. Em famílias nas quais apenas um membro, por exemplo, é cristão, orar de madrugada é uma questão de privacidade. E número 10, tenha em mente que orar de madrugada é simplesmente mais um momento de comunhão sincera com Deus, como qualquer outro, e que o poder está num Deus que ouve a oração, num Deus que responde à oração, e não no horário em que a pessoa está fazendo a oração. Particularmente, algumas vezes prefiro orar de madrugada por uma questão de mais privacidade, silêncio e tranquilidade. Não há agitação, não há barulho, não há interrupções, e não porque existe uma espécie de poder mágico ou sobrenatural na madrugada. Voltando ao texto de Provérbios 8 e 17, lembre-se que o texto não está falando de orar de madrugada, mas sim de buscar sabedoria com zelo, com cuidado, com diligência e com prioridade. Um forte abraço, fica com Deus e não esqueça, a gente não para de semear. Paz.